人の故郷に銃口を向けたら同じ目に遭う覚悟をしろよ。箱か。新世界エルバフにて懸賞金30億の海賊ユースタス・キャプテン・キッド率いるキッド海賊団壊滅。Galera, que episódio magnífico foi esse! Shanks usando o Kamuzari contra Kid e os gigantes Dory e Brog usando o Hakoku foi puro cinema. Além disso, tivemos várias cenas e várias curiosidades sendo adicionadas nesse episódio e lógico que eu irei mencionar tudo aqui pra vocês. Mas antes, já me diz aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? E se tá todo mundo bem, já aproveita para deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque como vocês já sabem, isso nos ajuda bastante. De todo modo, galera, chega de enrolação, vem com o pai e bora para o vídeo. O título do episódio 1112 de One Piece é Confronto, Shanks vs Eustace Kid. O episódio começa mostrando um flashback de algumas horas atrás. Vemos York junto dos Serafins, e ao que tudo indica, ela soube que o governo mundial também a quer morta, mas ela, felizmente, tem um plano para combatê-los. Com isso, ela diz para os Serafins que ela ativou os escudos de Lab Phase. Assim, ela ordena que os 4 Serafins matem todos os presos no laboratório, exceto ela, Estela e os agentes da Cyberpool que foram feitos de reféns no subsolo. York reconhece que ela não é forte o suficiente para se defender sozinha caso os outros descubram que ela foi a responsável por fazer os Serafins enlouquecerem. E é por isso que ela ordena que S-Snake a petrifique e depois desfizesse a petrificação quando ninguém estivesse olhando. Ela então conta para os Serafins os lugares no laboratório que ela não quer que sejam destruídos. Dessa forma, ela envia todos eles para cumprir as suas tarefas. E sinceramente aqui temos uma baita de uma incoerência. Como diabos York conseguiu tempo simplesmente para conseguir se encontrar com esses Serafins? Eu acredito que Oda queria simplesmente deixar o mistério do ar, queria fazer de tudo para evitar que a gente desconfiasse que era York, mas eu acho que teve um grande erro aí. Até porque York diz que ela já tinha desativado os escudos de Lab Phase nesse momento do encontro dela com os Serafins. Porém, se você voltar lá para o capítulo 1073, podemos ver Edson tomando o controle dos Serafins. E depois disso, simplesmente no capítulo 1074, vemos Shaka dizendo que os escudos do Frontier Dome estavam com defeitos. Porém, York ainda assim estava na sala junto com a galera. Então, como ela conseguiu essa façanha de tomar o controle do Frontier Dome com todo mundo por lá e depois sair para tomar o controle dos Serafins? E mais uma vez, galera, eu acredito que Oda simplesmente quis evitar dar qualquer tipo de indício de que York seria traidora, justamente para pegar a gente de surpresa quando ela se revelasse. Porém, isso acabou deixando um buraco na história que, por incrível que pareça, acabou me incomodando um pouco. Porém, esse episódio tá incrível, então vamos continuar porque tem muita coisa boa vindo por aí. A cena muda e vemos os pesquisadores preparando seus barcos para fugirem de Egghead. E é a partir disso que no meio do mar, chegando próximo à ilha de Egghead, podemos ver uma jangada com a bandeira dos piratas do Barba Negra chegando à costa. E falando de forma bem resumida, aqui já dá para teorizar um pouco. Afinal de contas, a gente sabe que Barba Negra estava enfrentando Law.
E se isso estava acontecendo ao mesmo tempo que os eventos de Egghead, então provavelmente não deu tempo de Barba Negra chegar em Egghead até agora, a não ser que de alguma forma ele tenha conseguido usar o poder de teletransporte de Van Algor. Com isso podemos deduzir que provavelmente deve ser algum outro pirata da tripulação de Barba Negra que está chegando aí em Egghead agora. Mas qual será o seu objetivo? Esse é o X da questão. Talvez eles estejam indo ao encontro de York, afinal de contas, York disse que o governo mundial quer traí-la. Porém, eu não acredito muito nisso, afinal de contas, York já deixou claro que tem um plano B, fazendo assim os agentes da Cyberpool de prisioneiros e também o Dr. Vegapunk. Fora que ela pediu para os Serafins não destruírem alguns pontos específicos de Punk Records. Então, provavelmente, ela deve ter um plano a mais para poder barganhar com o governo mundial. Outro ponto legal também poderia ser que o bando de Barba Negra estivesse atrás dos Serafins. Afinal de contas, Barba Negra queria Akuma no Mi de Hancock e ele não conseguiu. E tem esse Snake que está na ilha de Egghead. Então será que Barba Negra não tem condições de tirar os poderes da Mero Mero no Mi que está dentro de esse Snake? Se ele tiver, então talvez esse seja o objetivo dessa galera que está chegando em Egghead aí agora, que está dentro do navio de Barba Negra. E por fim, pode ser alguma coisa totalmente diferente que a gente nem consiga imaginar, afinal de contas, Oda sempre gosta de surpreender a gente. A cena muda e vemos agora o mar aos arredores da ilha de Elbaf. Vários piratas leais a Shanks dizem a Eustace Kid que ele terá que passar por todos eles primeiro se quiser ver o Ruivo. Porém, Kid não acredita no que aparece diante de seus olhos. E é assim que vemos o capitão dos piratas do poço, Garotinho Dedo de Sapo. E o engraçado em sua apresentação é ver ele gaguejando e trocando as palavras. Vemos também um homem bem velho que é o maestro do clube social Fugar, o Aventureiro. Sim, galera, o Aventureiro. Tem até uma parte que ele tá falando e a sua dentadura chega a sair de sua boca. E por fim, vemos também uma garota que parece ser uma criancinha irritada com Kid. E descobrimos que ela é a princesa dos piratas burgueses. E o seu nome é Pururu, a Brava. Todos esses mencionados fazem parte da frota dos piratas do Ruivo. E para Kid, todos eles parecem ser fracos. Mas Killer o lembra que existem vários grandes nomes na frota, então ele não deve baixar a sua guarda. A cena passa para dentro da ilha e vemos que Shanks manda avisar aos piratas que estão no mar para saírem para que eles não se machuquem. Enquanto isso, vários piratas fracos chegam diante de Shanks dizendo que querem ajudá-lo. Porém, ele deixa claro que os seus aliados são reconhecidamente fracos, isso se referindo à sua frota. Com isso, todos caem na gargalhada e falam que eles só estão vivos porque estão sob a proteção da bandeira do Ruivo. Assim, Shanks embarca em seu navio. Ele então pergunta se as feridas de Kid causadas em Wano estão totalmente curadas, mas Yasopp responde que ele parece bem se estiver disposto a começar uma briga. Shanks aceita isso e pede alguma atualização sobre Barba Negra, onde é informado que Tite deixou Hashinozu, e Shanks comenta que tinha certeza de que ele apareceria em Wano. E olha só que legal, para vocês que achavam que Shanks tinha ido lá para Wano simplesmente para fazer a sua propaganda sobre o filme Red, parece que não era bem assim. Pelo visto, ele já estava atrás de Barba Negra. E eu acredito que uma batalha entre eles está predestinada a acontecer. Voltando para o episódio, vemos que Shanks recebe informações sobre Kid, onde revela também que Kid nasceu em Salt Blue. A cena muda para Kid e vemos ele usando o despertar de sua Akuma no Mi para criar o seu canhão de raio laser. Assim, ele lança um Dummy Ned Punk na frota de Shanks, destruindo todos os navios à sua volta. Contudo, essa cena mostrada não passou de uma visão de Shanks que acabara de usar o seu haki da observação. A cena volta para o momento presente e Shanks sai correndo dizendo que o dano que isso causará será muito grande, alertando assim a frota para se espalhar e diz também a Dory Brog para que eles se preparem. Dessa forma, ele vai para o navio de Kid, movendo-se para parar o ataque do Supernova. Ao se aproximar do Victoria Punk, ele pega Kid desprevenido e o derrota instantaneamente usando o seu golpe que se chama Kamuzari. Dessa forma,
ele destrói todo o canhão de Kid e ainda atinge Killer, que estava tentando se aproximar para defender o seu capitão. Os piratas Kid entram em pânico ao ver o seu líder e o seu imediato sendo derrubados. Então galera, essa cena aí acabou ficando um pouco diferente da que foi apresentada no mangá. Afinal de contas, no momento em que Kid usa o seu raio laser, ele acaba atingindo alguns piratas da frota de Shanks, fazendo com que eles sejam divididos ao meio. Isso mostra que Kid é aquele tipo de pessoa que ele não está para brincadeira, ele não quer ser nenhum tipo de herói. Afinal de contas, se o inimigo estiver na sua frente, ele simplesmente mata sem nenhum tipo de dó nem piedade. Por isso, Shanks ficou com tanta raiva. Agora, uma cena que eu achei que ficou muito, mas muito melhor do que no mangá, foi no momento em que Shanks se preparou para atacar Kid e a partir daí surgiu um grifo de energia diante dele. E para quem não sabe ou não se lembra, o nome da espada de Shanks é Grifon, e colocarem nessa cena um grifo aparecendo faz uma clara referência à espada de Shanks. Além disso, o mais legal é que na mitologia, o instinto dos grifos os levavam aos lugares onde existiam tesouros escondidos. E com metais preciosos, eles faziam seus ninhos nas montanhas, onde depositavam seus ovos de ouro e ágata, razão pela qual despertava grande interesse entre os caçadores. O grifo era descrito como uma criatura com um senso de justiça apurado e dominava os céus para proteger suas riquezas. E agora vamos lá. Imagine que Kid seria esse caçador que foi atraído pelo seu interesse por Shanks. Tanto é que o próprio Shanks chega a mencionar que ele passou tempo demais na ilha de Elbaf e por isso ele atraiu figurões. Agora, imagine que os ovos de ouro e as riquezas de Shanks seria nada mais nada menos do que os seus companheiros e também a sua frota. Entendem agora onde eu quero chegar? O grifo aparecer justamente no momento em que Shanks atacou Kid foi para fazer uma clara referência à proteção dada aos seus tesouros, seus bens mais preciosos, que nesse caso seria a grande frota de Shanks, que assim como bebês em seus ovos, jamais teriam como se proteger. Cara, a Toei mandou muito bem nesse episódio, principalmente nessa cena, trazendo todo esse simbolismo a respeito da espada Grifon de Shanks. Sinceramente, esse episódio acabou me marcando bastante. Outra coisa legal, galera, foi ver o primeiro ataque de Shanks sendo nomeado. E por incrível que pareça, é o nome do mesmo ataque que Gold Roger usou para acertar o Den da primeira vez que eles se encontraram. E o seu nome é Kamuzari. Outro fato interessante fica relacionado a Kid ter sido derrotado com apenas um golpe de Shanks, sendo que Kid levou vários golpes de Big Mom e não foi derrotado. Então isso quer dizer que Big Mom é mais fraca do que Shanks ou que Shanks é mais forte do que Big Mom? Então galera, isso é muito difícil de dizer, principalmente porque quem viu o mangá e quem assistiu o anime conseguiu perceber que Big Mom simplesmente foi muito nerfada. Parece que ela acabou esquecendo de usar o Haki do Rei na sua luta contra Law e contra Kid. Além disso, Kid foi pego desprevenido com a sua guarda baixa no momento em que Shanks te atacou. Então isso talvez tenha favorecido para que ele não conseguisse se defender adequadamente e fez com que o golpe de Shanks saísse com mais poder e com mais violência, fazendo assim com que Kid fosse derrotado com apenas um golpe. Mas, ainda assim, é difícil dizer se realmente Big Mom é mais forte que Shanks ou se Shanks é mais forte do que ela. A cena volta para os piratas Kid e eles imploram a Shanks para não matá-los, até mesmo desistindo de suas cópias dos Road Poneglyph para apaziguar a luta. Shanks, no entanto, os ignora e pula de volta para o seu navio. Enquanto isso, Dory e Brog realizam o ataque combinado chamado de Hakoku, assim destruindo completamente o Victoria Punk. Dory e Brog ainda dizem aos piratas que se eles apontarem uma arma carregada para a cidade natal de alguém, é melhor eles esperarem o contra-ataque. A tripulação derrotada cai no mar, enquanto o narrador diz que em Elbaf, os piratas Kid, liderados por Eustace Capitão Kid, que tem uma recompensa de 3 bilhões de beris, foram completamente aniquilados.
E ainda temos mais 3 pontos legais para ressaltar aqui. Afinal de contas, o golpe que Dorrybrog usou para destruir o navio de Kid foi o mesmo que eles tinham usado lá em Little Garden para ajudar os Mugiwaras a saírem da ilha. Porém, a diferença é que suas armas agora parecem ter sido renovadas. Provavelmente eles ganharam armas novas, pois depois do ataque que eles deram lá no peixe gigante em Little Garden, as suas armas acabaram se quebrando. Então provavelmente esse golpe de agora saiu muito mais poderoso do que o primeiro. Agora, um ponto curioso aqui é, Shanks pegou ou não os Road Poneglyph de Kid? Afinal de contas isso não ficou muito claro, nem no mangá e nem no anime. Porém, eu acho que isso não faz muita diferença. Afinal de contas, a gente pode deduzir que Shanks já tem até mesmo os Road Poneglyph que Kid tinha, caso Shanks não tenha pego esses Road Poneglyph que era da tripulação de Eustace Kid. Outra coisa legal, galera, que aconteceu bem no finalzinho do episódio, foi justamente mostrando a cicatriz de Shanks aparecendo naquela frase final que diz continua. E outra vez que isso aconteceu foi em uma luta de Zoro, onde apareceu a letra Z no final. E por fim, fica a pergunta que não quer calar. Kid morreu ou não? Então galera, o narrador deu a entender de que Kid foi de base sim. Entretanto, o que pode confirmar isso pode ter sido descrito no mangá. Reparem que os olhos de Kid foi desenhado com um rabisco aparecendo neles. E há outros momentos que isso já aconteceu na obra, quando um personagem morreu. Como por exemplo, quando Luffy morreu em sua luta contra Kaido e também quando Ace morreu em Marineford. Reparem que nos olhos deles realmente mostra como se tivesse um rabisco aparecendo. Já em outras cenas que mostra que o personagem apenas desmaiou, podemos ver que seus olhos ficam apenas todo branco e sem nenhum rabisco. Assim como já tinha acontecido com Kid em sua luta contra Big Mom e também quando Luffy foi nocauteado por Kaido logo quando eles se encontraram pela primeira vez. Ou seja, ao que tudo indica, Kid morreu mesmo, a não ser que ele tenha alguma carta na manga, assim como foi com Luffy lá em Wano, que Kaido matou Luffy e Luffy acabou usando o seu despertar para voltar à vida. Porém, é meio difícil que Kid faça isso, afinal de contas, ele não comeu a Hito no Mi modelo Nika. De todo modo, galera, agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham? Kid morreu? Kid está vivo? Deixa aí nos comentários e vamos resenhar um pouco mais. Dito isso, como vocês já sabem, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.